Rui Costa, com quem a gente conversa ao vivo aqui mais uma vez no Jornal da Manhã. Bom dia, governador, bem-vindo, é sempre uma satisfação tê-lo conosco, tudo bem? Bom dia, Ricardo, bom dia a todos os amigos aí que acompanham a TV Bahia, é um prazer falar com vocês. Governador, é um decreto estadual, portanto tem vigência para o estado da Bahia como um todo. A gente acaba de ver que em Vitória da Conquista a prefeitura decidiu não seguir essas novas medidas. Os municípios têm esta prerrogativa, esta possibilidade de não acatar essas novas medidas? Olha, Ricardo, nós, antes de assinarmos o decreto a semana passada, fizemos uma reunião com os órgãos de controle do Estado, Ministério Público, Justiça, demonstrando a gravidade da situação. E logo em seguida fizemos uma reunião com a União dos Prefeitos da Bahia, apresentando a eles a gravidade da situação e combinamos com a União dos Prefeitos as medidas que seriam adotadas. Até muitos prefeitos sugeriram que o horário já na largada fosse um horário mais ampliado. E nós dissemos, vamos começar com esse horário e se a situação se agravar, nós modificaremos o horário. E ontem, antes de adotar a nova medida, eu liguei para alguns prefeitos, liguei para o prefeito da capital, falei com o prefeito de Feira de Santana, prefeito de Miguel Calmon, prefeito de Santana, lá do Oeste, que representa a UPB, que o prefeito Eiro está se recuperando de Covid, e também falei por telefone com a vice-prefeita Sheila, que está respondendo pelo município que o prefeito está se recuperando também de Covid, antes de editar o decreto. E não foi essa informação que ela me deu ao telefone. E, portanto, eu quero me dirigir à população de Conquista, dizer que a Polícia Militar e a Polícia Civil vai fazer cumprir o decreto estadual. Todos aqueles que estiverem funcionando após as 20 horas, bares, restaurantes ou qualquer outro serviço não essencial, os seus proprietários serão conduzidos à delegacia e será registrado crime contra a saúde pública. Conquista está com quase 100% de leitos. Ontem mesmo a prefeita me disse aqui, nós só temos 3 leitos disponíveis, governador. Então, lá em Conquista tem ao todo 70 leitos de UTI para a Covid, 60 leitos são do governo do estado, 60, e apenas 10 são contratados pelo município de Vitória da Conquista. Nós, lá na região, estamos abrindo essa semana os leitos em Caetité, um hospital de oncologia que nós abrimos, e nós vamos suspender temporariamente o atendimento de oncologia, de cirurgia oncológica, para poder viabilizar mais 10 leitos de UTI. Lá já tínhamos aberto em Brumado, estamos finalizando no Hospital Municipal uma obra lá na Lapa, em Bom Jesus da Lapa, também abrir novos leitos. Então, enfim, hoje estamos abrindo 20 novos leitos em Ilhéus e ao longo da semana estamos providenciando, tentando mobilizar a equipe para abrir novos leitos também aqui na Fonte Nova. Enfim, o esforço é grande e eu peço a colaboração de todos, porque, caso contrário, nós teremos gente desesperada gritando na porta de UPA, na porta de hospitais, procurando leitos de UTI e não vão encontrar. A rede privada também está esgotada. Então, esta não é uma boa hora para fazer política. Essa é uma boa hora para cuidar da vida humana. Os negócios, as empresas podem e precisam suportar essa nova restrição de horário. O que não pode acontecer, Ricardo, é como a reportagem acabou de citar aí. Eu vi as imagens ontem de Vitória da Conquista. No final da tarde, início da noite, os bares lotados, todo mundo sem máscara, assistindo as partidas de futebol em diversos bares da cidade. Isso que não é possível. Nós estamos vivendo a maior pandemia dos últimos 100 anos. A humanidade não passa por isso há muito, muito tempo. E as pessoas não podem se dar o privilégio de, enquanto temos pessoas morrendo, os leitos se esgotando, as pessoas acharem que podem se aglomerar em bares, em restaurantes, sem máscara e espalhando o vírus para outras pessoas. Então, o decreto será cumprido e eu já pedi o máximo de rigor da Polícia Civil e da Polícia Militar também em Vitória da Conquista. E vai ser feito blitz em várias ruas, em várias localidades da cidade.
Muito bem, vamos avançar aqui, tá aí que tem outros temas a tratar, mas só reforçar isso que é muito importante, que acaba de dizer o governador. Embora a vice-prefeita Sheila Lemos, a prefeita em exercício de conquista, tenha dito que não vai acatar essas novas mudanças, o governador acaba de dizer que a polícia vai fiscalizar o cumprimento, viu? Bom, vamos seguindo. Oi, governador, tá aí falando aqui do estúdio. Ontem foi anunciada a ampliação e a antecipação também do toque de recolher, o motivo disso e as outras alterações no decreto. O motivo, Sheila, é que nós chegamos ontem ao conversar com a secretária de Saúde em exercício, já que o secretário Fábio se recupera, está internado no hospital, se recuperando de Covid. Ela me disse, governador, ultrapassamos 80%. E se os pacientes conseguissem chegar instantaneamente à porta do hospital, já que muitos estão em outras cidades da Bahia, nós chegaríamos a 100%, porque todas as vagas existentes foram reguladas, ou seja, todas no sistema já estão ocupadas. Não estão fisicamente, porque os pacientes estão em deslocamentos e por isso a taxa é um pouco maior de 80%. Mas se considerar a regulação, todos os leitos estão ocupados nesse momento. Então não há o que se falar de manter bares funcionando, lotados. Eu vou insistir nessa tese. O que nós estamos restringindo agora é que os bares e restaurantes só funcionam até 18 horas, presencial. Eles podem fazer delivery até as 23 horas, mas somente delivery. Então, só vai funcionar até as 18 e os outros serviços até as 20 horas. E eu peço a contribuição dos donos de empreendimentos, dos bares, restaurantes, shoppings. Se essa medida não surtir efeito e se não houver colaboração, a medida terá que ser mais drástica. Terá que ser igual ao que o município de Araraquara fez em São Paulo, ou seja, fechar absolutamente tudo. Então, para evitarmos o pior, inclusive para os negócios, é importante que todos colaborem nessas medidas mitigadoras que visam reduzir com o menor impacto para a atividade econômica. O que nós estamos fazendo é ir lentamente, progressivamente, adotando as medidas para ver se colhemos os resultados. Então, a partir de 20 horas, a restrição, vamos dizer, a atividade comercial é reduzida, porque a partir desse horário a atividade econômica já é muito reduzida. O alcance maior dessa medida são para aqueles pontos que geram aglomeração, em geral, com consumo de bebidas alcoólicas, que são bares, restaurantes, barracas, aí nós estamos vendo as imagens sendo expostas. E, portanto, não há como permitir que as pessoas consigam estar neste comportamento indiferente à vida humana, indiferente ao número de mortes. O Brasil passa de 244 mil mortes, a Bahia está com mais de 60 mortes há quase 2 semanas por dia, mais de 60 mortes por dia. Então não há o que compreender comportamentos como esse, porque senão muita gente ainda vai morrer. E o pior é morrer sem nenhuma assistência médica. Nós, então, seguimos com essas imagens das aglomerações que chamam a nossa atenção, nos preocupam a todos, né? As autoridades, a todos nós, cidadãos de um modo geral, porque nós sabemos do que isso pode representar, o impacto que isso pode vir a trazer na rede de saúde. Governador, o Oeste Baiano, ele segue fora do toque de recolher, né? Porque a situação não é tão complicada, tão delicada do ponto de vista da ocupação, das taxas de ocupação. No entanto, 2 municípios, Barreiras e Santa Rita de Cássia, já notificaram casos dessa nova variante do coronavírus. A minha pergunta é, essas notificações não são suficientes para que esses municípios também façam parte do decreto? Olha, nós estamos nesse momento, o que nós queremos é ter uma linguagem simples, direta, com a população, que a população compreenda que as medidas estão relacionadas a um alto índice de taxa de ocupação e alto índice de contágio. Então, se a gente incluir o oeste da Bahia, nós não estaremos sendo didáticos pedagógicos, ou seja, a população de lá iria perguntar, mas nossas taxas estão baixas, por que adotar também esse padrão aqui? Então, nós estamos monitorando, de fato, tem registro de novas cepas lá, mas as taxas e a contaminação e a procura nas UPAs e nas unidades de emergência continua, graças a Deus, ainda baixa, e o monitoramento é diário, viu, Ricardo? De manhã, de tarde. Então, qualquer sintoma de aumento da procura no Oeste, imediatamente a gente revê o decreto e inclui o Oeste. Mas, por enquanto,
nós queremos ter essa mensagem, que as medidas mais duras só são adotadas quando a doença sai do controle. Enquanto a doença está mantida com algum nível de controle, como no Oeste, não há por que adotar essas medidas. A gente quer que as regiões entendam isso e busquem reduzir para patamares iguais a do Oeste. Governador, então o Oeste fica fora e lembrando que os municípios, né, ali da região de Irecê e Jacobina entram então a partir de agora nessas novas medidas. Bom, não temos como não conversar com o senhor e falar sobre vacinação. Nesse ritmo que vai a chegada das próximas doses, né, previstas para amanhã, como acabou de dizer agora há pouco o secretário municipal Léo Prates, vagaroso, lento, inclusive o próprio secretário estadual de saúde, Fábio Vilas Boas, fez uma estimativa que a gente demoraria 4 anos em uma entrevista que ele deu ao Correio da Bahia para vacinar todos os baianos. Como é que está a situação hoje da vacina aqui no estado? Olha, como o secretário Léo disse, infelizmente as vacinas chegam a conta-gotas. O ministro apresentou um planejamento, mas esse planejamento está com previsão de lotes de vacina, algumas que os laboratórios não garantem a quantidade e o prazo. Outras, sequer o Brasil tem contrato. Lá no cronograma tem a vacina indiana, tem a vacina russa, Sputnik, e que o Ministério ainda sequer tem contrato e a Anvisa sequer aprovou. E eu quero aqui aproveitar essa oportunidade para compartilhar com todos os baianos. Eu não consigo entender e eu quero chamar cada baiano e cada baiano à reflexão. O porquê desse comportamento da Anvisa. Qual o sentido que tem vacinas como a vacina Pfizer, como a vacina da Moderna, que já tem aprovação na Europa, já tem aprovação nos Estados Unidos, elas já estão sendo aplicadas largamente em todos os países europeus, já estão sendo aplicadas nos Estados Unidos. Por que a Anvisa, com má vontade, com burocracia, com falta de sensibilidade à vida humana, não aprova essas vacinas? Nós precisamos ter mais opções, um leque maior de vacinas. Então, a Anvisa e o governo federal seguem demonstrando total insensibilidade com a vida humana, total insensibilidade com a tragédia que alcança não só a Bahia. O Rio Grande do Sul está completamente lotado, os hospitais, eu vi a matéria, vi o governador falando, o Ceará, o Rio Grande do Norte, Piauí, o centro-oeste do Brasil. Então, a catástrofe se alastra pelo Brasil e a Anvisa e o governo federal ficam insensíveis e não tomam providências para que nós tenhamos lotes maiores de vacina. Nós estamos buscando contatos com os laboratórios para que os estados possam adquirir e tentar, junto ao STF, uma autorização especial para a aplicação dessas vacinas. O Brasil não pode ficar refém da Anvisa e não pode assistir paralisado a morte de milhares de pessoas de forma desnecessária. Então, eu estou perguntando quantas mortes ainda serão necessárias para haver alguma sensibilização da Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária do Brasil. A pressão é grande, governador, tanto que hoje o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, se reúne com representantes de algumas dessas farmacêuticas, até para tentar ver quais são os entraves burocráticos que ainda existem com relação a essa aprovação. Mas eu quero avançar para falar sobre a ocupação dos leitos, governador, em nosso estado. No levantamento que fizemos junto ao nosso portal G1, com base nos dados da CESAB, aponta que hoje nós temos mais leitos de UTI funcionando em nosso estado. 1.139 contra 913 do pico da pandemia lá atrás, em junho e julho. No entanto, no total de leitos clínicos de UTI, nós temos menos do que tivemos lá atrás. Temos hoje 2.176 contra 2.283 de 2020. A minha pergunta é: quando é que teremos novamente aquela estrutura do ano passado, do momento mais delicado, e com relação à abertura da Hospital de Campanha da Arena Fonte Nova? Olha, Ricardo, ao longo dos meses e do período de pandemia, muito se aprendeu com essa doença. E há uma característica, Ricardo, desta doença, nesse período, com essas novas cepas, que os pacientes estão agravando muito mais rápido e eles estão precisando mais de leitos de UTI. O volume de leitos disponibilizados hoje de UTI, como você bem disse, é maior, é bom isso ficar claro para a população, é maior do que o disponibilizado no pico da pandemia em julho do ano passado.
E com os leitos que serão abertos essa semana, eu já citei Ilhéus, serão 20 leitos, Caetité,